Eu sou o jornalista Lucas Silva e está no ar o 17º episódio da série Histórias que o Futebol Conta. E hoje falando um pouquinho desse time lá do Nordeste, do Vitória. E meu convidado hoje é Thiago Andrade, que já participou de uma live comigo falando do jogo entre Grêmio e Vitória. E hoje vai contar um pouco das suas histórias, né, relacionadas ao clube, com essa camisa desse time baiano e um pouco mais. Eu me chamo Thiago Andrade, torcedor apaixonado pelo Esporte Clube Vitória. A minha relação com o Vitória é uma relação que começou em 2006, cara. E aí eu tinha 11 anos de idade. Meu primeiro jogo foi uma Série C, foi 12 de outubro de 2006. O jogo foi no Barradão, Salvador. E o jogo foi 0-0, por incrível que pareça, 0-0. Vitória e Criciúma na Série C de 2006, o jogo foi 0-0. E aí começou a minha paixão pelo Vitória, né? Foi a primeira vez que eu tinha ido para o estádio, né? Porque aqui, principalmente no Nordeste, a gente não conseguia ver jogos de times locais, né? Sempre a gente via jogos de times do Sul, né? Boa parte era do Flamengo e também time do Rio e São Paulo, né? Mas e é isso, eu escolhi ser Vitória, só torço por Vitória, meu único amor é o Vitória. O primeiro jogo foi em 2006, 2006 para cá, eu escolhi o Vitória até hoje aí, seguindo essa paixão, velho. Você é de Salvador, né? Como já comentaste para mim, né? Lá na live que a gente fez. Me fale um pouco, tu também está cursando jornalismo, né? Me fala um pouco aí da faculdade, né? Dessa profissão que eu sou formado também agora, eu me formei recentemente e é gratificante, né? Estar relacionado ao jornalismo, né? Fale um pouco aí da tua vivência com o jornalismo também. Bacana, bacana. Eu, sim, sou estudante. Tive em 2020, né, antes da pandemia, eu tive que trancar a faculdade por conta disso, mas eu voltei novamente aí para dar seguimento. É uma área que eu gosto bastante, porque, principalmente por causa do futebol, né? Por causa do futebol que você acaba gostando dessa área, de falar, de conversar, de estudar sobre o assunto. E também porque eu gosto muito de rádio, né? Eu gosto muito de rádio. Eu, desde pequeno, escuto rádio, programa esportivo. Aqui na Bahia tem uma rádio muito antiga, é uma rádio chamada Rádio Sociedade da Bahia. É uma rádio muito antiga mesmo, inclusive já fez cobertura de Copa do Mundo, né? E é uma rádio muito, muito respeitada aqui na Bahia. Então, foi a primeira rádio que eu escutei na área de segmento esportivo, e aí eu gostei, falei, rapaz, aquela curiosidade, né, de você ouvir a voz do narrador, do comentarista. Isso aí demonstrou interesse para poder estudar sobre a área. Já trabalhei, sim, em algumas rádios aqui de Salvador, já trabalhei em duas emissoras, cobrindo o Vitória também, falando do Vitória. E também já fiz alguns jogos do Vitória também, convidado, né, pela antiga empresa que era parceira da Copa do Nordeste. E eu fui repórter de campo, Vitória e 13 da Paraíba, quando o Vitória disputou na época a pré-Copa do Nordeste, né? E aí eu fui convidado para ser repórter de campo. E foi uma experiência muito boa, né? Porque você falar do seu clube tá ali pertinho dos jogadores e tudo mais, é uma experiência muito bacana. Mas a minha área de jornalismo é mais ligada para rádio, porque eu gosto bastante. Então, entre rádio e TV, eu prefiro trabalhar na rádio porque é uma área que eu gosto bastante. Você falou que teu início foi lá em 2006 com Vitória, né? Indo no Barradão, né? Eu queria agora, Thiago, perguntar para ti os melhores e piores momentos que tu, como torcedor do Vitória, viveu com esse time baiano. Boa pergunta, viu, Lucas? Boa pergunta. Rapaz, para mim, graças a Deus, eu como torcedor, eu tenho mais alegrias do que tristezas. Porque eu nasci em 95 e de 95 para cá, o Vitória ele criou uma hegemonia no futebol baiano, né? Tanto em títulos estaduais. O Vitória, em 10 anos, ganhou 8 títulos estaduais. Boa parte foi em cima do rival, né? Então aí você já fica feliz. Mas para mim, meu pior momento como torcedor foi a Série C de 2022. O Vitória subiu de uma maneira incrível, né? De uma maneira colossal, né? Que a gente chamou de milagre colossal, porque o Vitória estava na zona de rebaixamento da Série C, corria risco de cair para uma Série D, e por um milagre, velho, que foi um milagre sobrenatural mesmo. Inclusive, tem até um livro que foi feito por isso, chamado A Mão de Deus, que o técnico João Bussi,
escrever o livro, técnico que foi o técnico do acesso da Série C para a Série B. Então, meu pior momento foi esse, cara, a Série C de 2022, porque o Vitória estava em um cenário que praticamente um clube já quase falido, vamos dizer assim, né? Porque você disputar uma Série C é algo que não desejo para ninguém, você fica triste, você vê seu clube na pior divisão do futebol, né? Porque depois da Série B, a pior é a Série C e depois é a D. Mas o Vitória é a segunda vez que disputou a Série C, foi a segunda vez. Tinha disputado em 2006 e tinha disputado agora a de 2022. Então, assim, meu primeiro momento foi esse mesmo, foi a queda para a Série C, porque tinha jogos que o Vitória perdia para clubes que, com todo respeito, clubes que não têm história no futebol, clubes que até não têm torcida, né? Vamos dizer assim. Então, quando você vê seu clube nessa situação, é algo desesperador, né, cara? Como se fosse um pesadelo, né? Vitória jogando com Volta Redonda, Vitória jogando com Floresta, Vitória jogando com equipes que, com todo respeito, equipes que não equipes nem médias, né, do futebol, nem grandes, vamos dizer assim. Então, aquilo ali foi algo que me deixou muito triste, né, como torcedor, de ver o Vitória perder jogos para equipes dessa maneira, né, equipes que realmente não têm torcida. E conseguimos, cara, não foi fácil, porque o Vitória tinha 2% de chance. Você sabe o que é você ter 2% de chance de subir de uma Série C para B? É algo quase impossível. Então, o Vitória ele conseguiu. Em 7 jogos, o Vitória ganhou 5 partidas, empatou 2. E aí ele conseguiu passar para o quadrangular. E aí, no quadrangular, ele subiu, empatando o jogo no final, praticamente. Foi Vitória e Paysandu. E o Vitória fez um gol e estava esperando o jogo do Figueirense. Aí o Figueirense não subiu. Aí subiu o Vitória. Subiu o Vitória para a Série B, junto com o Mirassol. E aí o Vitória conseguiu acesso, mas não foi fácil. Fui emocionado, cara. Falei, rapaz, parecia um pesadelo. E o meu melhor momento, né, que você perguntou, meu melhor momento foi a Série B de 23, né, porque o Vitória fez uma campanha diferente da Série C. A Série B de 23 foi algo também que o Vitória fez uma campanha muito boa. Praticamente o Vitória ficou no G4 desde o começo da Série C. O Vitória dominou aquela Série B, desculpa. O Vitória subiu com 72 pontos e conseguiu ser campeão, primeira vez de um título nacional, porque o Vitória, eu digo que o Vitória, ele é um pouco azarento, porque o Vitória, se conseguir ser campeão, o Vitória era para ter aí pelo menos 3 títulos nacionais. Era para ter uma Copa do Brasil em 2010, não teve, porque pegou logo o Santos de Neymar. Era para ter um título brasileiro, né, contra o Palmeiras Parmalat 93, também não foi campeão. Então, e também ele chegou a ser vice da Série B e também chegou a ser vice da Série C. Essa Série C de 2006 que eu te falei, o Vitória também foi vice naquele ano para o Paraná Clube, né? Então, assim, é um clube que é um pouco azarento, velho. Chega na final, mas não consegue vencer. Então, graças a Deus aí, esse título da Série B de 23 foi algo para falar assim, ó, Vitória, a história, falou assim, esse título é seu, por esses que você deixou de ganhar. E a torcida do Vitória merecia esse título da Série B por ser um título importante na história do clube, porque o clube veio da Série C, já tinha 4 anos ou 5 anos que não disputava a Série A e conseguiu voltar, né? Tão rápido, né? 22 na C, 23 na B e 24 na A, foi quando ele voltou. Você coloca bem, né? Os momentos difíceis do clube sempre vai ser estar em outra divisão, né? Uma Série B, uma Série C, como o Vitória já frequentou. Eu faço das tuas as minhas palavras também, porque é difícil viver, né, cara? Meu time viveu uma Série B agora, 2022, né? Então é complicado, é triste. Claro, né? Como tu falou, não desmerecendo nenhum adversário, né? Mas tu pega, vai lá, enfrenta um Volta Redonda, como tu falaste, né? O Grêmio enfrentou um Brusque, né? Que joga a Série B, Série C, que tá na Série C hoje, né? Joga com times muito inferiores e até remam para ganhar, né? Às vezes nem consegue ganhar, né? O Grêmio, por exemplo, em 2022, até um jogo que eu fui na Arena, o Grêmio pega o Ituano, um adversário que o Grêmio nunca enfrentou na vida, um time do interior de São Paulo, e vai lá e perde de 1-0 na Arena. Então é complicado mesmo, né, cara? Claro, não desmerecendo nenhum clube, né? Mas pela grandiosidade, né, de um Vitória, de um Grêmio, né? Perder ou não conseguir, né, vencer ou até empatar com esses times, né, inferiores, né?
Thiago, eu queria agora fazer. Até as pessoas falam que é uma pergunta bem pessoal, e até concordo, né? Quando a gente se fala em ídolos, cada um tem o seu ídolo, né? Com certeza, tu como torcedor do Vitória, pega um amigo teu aí, também torcedor do Vitória, vão ter ídolos diferentes, né? E é sobre isso agora que eu queria perguntar, sobre os teus ídolos do Thiago Andrade e também os ídolos da maioria da torcida do time do Vitória. Eu, como torcedor, para mim, o meu ídolo se chama Neto Baiano, né? Porque é um cara que tem meu respeito. Ele é o principal artilheiro do Barradão, é o maior artilheiro do Barradão. Fez gols importantes em clássicos Bavis, e é um jogador que tem meu respeito. E também eu tenho outro ídolo, né? Que eu considero por questão de ter trazido o primeiro título, né, nacional do Vitória, que é o Oswaldo, porque é um cara, pela idade que ele tem, conseguiu jogar em bom rendimento, em alto nível, e conseguiu que o Vitória conseguisse a Série B de 23. Então, para mim, são esses dois da minha geração, assim, que eu vi jogar, porque, claro que o Vitória tem outros ídolos, tem o Bebeto, que passou por aqui, pode ser um Vampeta, que ficou um pouco, assim, aqui no Vitória, depois saiu, mas que eu vi jogar o Neto Baiano, porque tinha raça, era um torcedor, jogador, tinha raça, tinha vontade, se entregava pelo clube, coisas que hoje, infelizmente, a gente não vê acontecer, né? Infelizmente, é raro você ver um ídolo hoje no seu clube. Você vai achar um ou dois, olha lá, mas é raro. Então, eu boto dois, que eu vi jogar, Neto Baiano, e depois eu coloco o Oswaldo, por a questão de ter trazido, né, o primeiro título nacional do Vitória, que jogou a Série B do ano passado. É difícil encontrar ídolos hoje, né, cara? O jogador se tornar ídolo, né? Bem complicado. Muitas vezes se tornam ídolos por conta de um título, né? Então, não por honrar a camisa, não por estar em campo ali e defendendo as cores do time, né? Praticamente, se tu pegar hoje os últimos ídolos de cada clube, aí é por conta de título, né? Que fez um gol numa final, é sempre comparado assim, né? Agora, Thiago, vamos falar de rivalidades, né? Aí na Bahia, né? No estado baiano, né? Melhor dizendo, né? O clássico maior é o Vitória e Bahia. E eu acho que um dos maiores do Nordeste aí, né? Com certeza é um dos maiores do Nordeste. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse clássico aí, esse confronto aí entre Vitória e Bahia. E também, se tu tiver algum clássico que te marcou na tua vida, falasse um pouco, né? Com certeza tem, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre um clássico que marcou a tua vida e também sobre essa rivalidade contra o Bahia. O Clássico Bavi é algo que você para a cidade, né, cara? Você acorda pensando nisso e dorme também pensando nisso. A depender do resultado, você dorme pensando naquilo ali. E é um jogo que movimenta a cidade. É um jogo que é um jogo à parte. É um jogo à parte. O Bavi eu gosto muito. Eu, graças a Deus, do ano que eu nasci pra cá, eu ganhei mais Bavi do que perdi. Aí, às vezes, vem colegas meus aqui que torcem pro Bahia e ficam me zoando, né? Eu falo assim, irmão, eu nasci em 95. Pega os jogos de 95 para cá e veja quem mais ganhou para acabar a discussão. Ah, porque em 50, em 60, em 70, eu falo assim, epa, 70 eu não era nascido, 80 eu não era nascido, então eu não vi, eu não quero lá saber. Coloque 95 para cá. Aí eu pergunto aí, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 30. Pronto, pega aí, do ano que você nasceu para cá, veja quem mais ganhou o Bavi. Se for o Vitória, se for o Bahia, se for empate, mais empates. Então, assim, eu vi o Vitória ser campeão em 10 anos. 10 anos, você vê seu time ganhar 8 estaduais, praticamente boa parte em cima do rival, é algo maravilhoso. Então, assim, o Bavi é um caso à parte. Eu gosto muito, e tenho muitos amigos que, infelizmente, torcem pro Bahia. A minha esposa é Bahia, meu cunhado é Bahia, a família inteira aqui da minha esposa é Bahia. Mas, enfim, eu gosto muito porque é um jogo que, para a cidade, você já acorda pensando no jogo, já fica nervoso, já fica preocupado como é que vai ser o resultado. E, assim, eu tenho dois Bavis em um ano só, que são dois Bavis de 2013. O Vitória goleou, deu 5-1. Foi na inauguração da nova Fonte Nova. A inauguração, o Vitória chegou lá, deu 5, né? Parecia até um amistoso. Foi muito fácil, 5-1. Infelizmente, a gente tomou um gol, né? Era para ser 5-0, mas infelizmente a gente tomou um gol. E depois teve outro Bavi também, no mesmo ano, 7-3 por Vitória, que também foi da final.
Dinei fez 5 gols, Dinei. Não sei se você lembra de Dinei, um atacante que passou pelo Palmeiras. Então, Dinei fez 5 gols. Só Dinei fez 5 gols, né? Parecia que ele tava brincando. Então, assim, em 2013, 2 Bavis. O primeiro foi 5-1 pro Vitória e o segundo foi 7-3. Até hoje eles dizem que vai descontar essas goleadas e eu não tô vendo. Até hoje eu não vi descontar as goleadas. Depois que viraram SAF, que viraram um grupo satélite, né? E aí não descontaram até hoje a goleada. Montaram um time milionário. Ano passado a gente também ganhou o Baiano em cima deles. Mesmo com o time milionário que eles têm, a gente ganhou o Baiano em cima deles. Na Fonte Nova, né? A gente conseguiu ganhar no Barradão. A gente ganhou no Barradão por 3-2 e empatamos na Fonte Nova 1-1. E o Vitória conseguiu ser campeão baiano ano passado. Esse ano, infelizmente, não deu, né? Mas eu digo a você, eu tenho 30 anos. Então, assim, de 95 para cá, eu tenho certeza que eu mais ganhei Bavi do que perdi, sinceramente. A verdade é aquilo, né, meu? É bom ganhar, né? E é ruim perder. E aqui também no Sul é a mesma coisa, né? Grenal aqui sempre para a cidade, para o estado, né? Para o estado praticamente, né? É sempre uma semana antes ali do Grenal, é começado a falar as notícias, escalações, quem vai, quem não vai, né? Nem sempre quem está em melhor momento, uma boa fase vence, né? Eu acho que quase que deve ser isso. Acho que o Brasil todo, o mundo todo deve ser isso, não tem, né? Tu acha que quem tá vivendo o melhor momento vai lá e vence fácil, não é assim. Se tu pegar o último clássico Grenal aqui, agora 2 semanas atrás, apesar que os dois times não vivem um bom momento, o Grêmio foi lá ganhando o Beira-Rio, né? Então, e no início do ano, no final do Gauchão, o Inter pegou simplesmente ganhou de 2-0 na Arena. Então, é futebol, né, cara? Não tem. E vencer clássico é maravilhoso, né? O Grêmio fazia 2 anos que não vencia o Internacional, né? E até que enfim acabou esse jejum aí e venceu esse ano. Thiago, para nós ir já para a parte final da nossa entrevista, agora é a parte das perguntas surpresa, né? Eu tenho 10 perguntas, né, aleatórias aqui que fala sobre futebol, sobre a tua vivência com futebol. Vou sortear uma aqui. Eu vou te perguntar. Perfeito. Thiago, uma pessoa com quem você gostaria de assistir uma partida? Essa pessoa é qualquer pessoa, uma pessoa que já se foi, uma pessoa que tu gostaria, que nunca foi. Meu irmão, né? Meu irmão é mais velho, o Rafael, infelizmente ele faleceu. Ele era Vitória, mas ele não era tão fanático quanto eu, né? Ele acompanhava, mas não era fanático. Só que, pelo que eu. Ele nunca foi no Barradão ver um jogo do Vitória. Ele sempre já chegou a trabalhar no Vitória fazendo um serviço. Eu acho que ele foi pintar, fazer algo no Vitória. E aí trabalhou lá, fez uma diária lá do Vitória, no Barradão e tal. Mas como torcedor, ele nunca foi para nenhum jogo do Barradão. Então eu queria, se pudesse levar ele para ter essa experiência um dia. Infelizmente ele faleceu, né? Então seria ele, meu irmão Rafael. Vou ler outra para ti, gostei da tua resposta, vou fazer outra aqui. Só que nós temos um pouquinho de tempo, dentro do tempo da. Essa aqui é legal. Thiago, uma superstição ou mania que você tem em dia de jogo? Geralmente eu coloco a camisa que eu fui pro último jogo. Se o time venceu, por exemplo, o Vitória tem 2 padrões, né? O branco e o vermelho e preto, né? Geralmente eu repito a camisa, né? Repito a camisa. Essa é a superstição, assim, que geralmente eu faço. Thiago, a minha série, né, que leva o nome é Histórias que o Futebol Conta. São histórias de torcedores, né, que eu venho fazendo, que está no 17º episódio, né? Uma série bem bacana que eu estou gostando de fazer, entrevistar torcedores. E até, acho que 2 semanas atrás, eu entrevistei um jogador que vestiu a camisa do Grêmio, né? Foi uma honra para mim ter entrevistado um jogador que foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão gaúcho também. E é legal escutar histórias de torcedores, não só de jogadores, né? Como hoje a gente pode escutar em qualquer podcast, qualquer entrevista, aí o jogador conta muitas histórias. Mas é legal escutar a parte do torcedor, né? Que vai ao estádio, que viaja com o clube, às vezes, né? Às vezes até viaja fora do país, que tem inúmeras histórias. Então, é o momento que o torcedor conta alguma história que marcou, que foi emocionante, que marca para sempre a sua vida. Então, eu queria te perguntar, né? Uma história que marcou o Thiago Andrade pelo Vitória no estádio ou pelo futebol?
Eu não tenho como esquecer, cara. Para mim, o título da Série B foi algo que eu fiquei muito feliz, cara. Algo que eu esperava, né, muitos anos, ver o Vitória conquistar um título nacional, porque, querendo ou não, mesmo sendo uma Série B, é um título importante pelo significado, né? É um título que levantou a autoestima, é um título que trouxe uma expectativa, a esperança. Infelizmente, muitos torcedores não estavam vivos para ver isso, porque a pandemia, infelizmente, levou muita gente. E então, assim, não foi só um título, sabe? Não foi só um título. É pela importância que foi o título. Você viu a Série C, ganhar a Série B tão rápida, que a gente não imaginava que ia ganhar a Série B. A gente achou que o Vitória ia brigar pelo acesso. Brigar pelo acesso também, a gente nem imaginaria que ia subir também. Nem aquele torcedor tão fanático, tão supersticioso e acreditar que o Vitória já ia subir tão rápido como foi. Então, para mim, isso aí para mim foi algo que eu fiquei, para mim fica na história, porque eu estava no estádio, eu acompanhei a Série B inteira de 23, inclusive fui para jogos fora da Bahia, fui para Pernambuco, Vitória e Sport, vi um jogo fora do estado. Então, a Série B para mim é algo que vai ficar marcante como torcedor. Eu vi o Vitória ser campeão, vi o Vitória conquistar um título nacional, tem uma importância. Muita gente desvaloriza por ser um título de acesso, por ser um título de Série B, mas é um título muito relevante pela torcida que o Vitória tem, é uma torcida que é grande, é uma torcida que é gigante. Então, assim, para mim, isso ficou marcado como torcedor. Isso ficou muito marcado como torcedor, pelo significado, pela forma que foi. Você viu uma Série C, ganhar uma Série B tão rápido, e pela torcida do Vitória, que a torcida do Vitória merece. Por exemplo, eu estava na Série C, fui para jogos na Série C, que vi Vitória perder. Então, assim, qual é a expectativa que você tem quando você está na Série C e vê o Vitória perder um jogo? Pô, velho, se o Vitória aí você fala assim, poxa, o Vitória tá perdendo para um Floresta, com todo respeito ao Floresta. Aí o Vitória perde pro Floresta, você fala assim, ih, rapaz, já era. Se não consegue ganhar do Floresta, não vai ganhar de ninguém. O torcedor é assim, né? De resultado é assim. Pô, perdeu pro Floresta? Ih, não vai ganhar ninguém mais não. Não ganha mais não. Aí depois o Vitória sofre uma goleada com o Figueirense. Aí perde pro Figueirense de 5-1 lá no Orlando Scarpelli, na Série C. Aí a gente fala assim, ixi, tomou 5 do Figueirense, não vai subir não. Vai continuar a Série C. Então aí o Vitória começa a ganhar os jogos, sobe para B e de repente é campeão. E fazendo uma campanha muito boa. O Vitória teve na série B de 23 somente 6 derrotas ou 7 derrotas. Então é uma campanha muito boa, uma campanha que ele dominou a Série B. Não foi fácil, né? Não desmerecendo que estava na Série B daquele ano, mas o Vitória mereceu conquistar por ter feito uma boa campanha mesmo. Então, para mim, esse título da Série B foi importante. Tava no estádio, velho, contra o Sport. Depois o Vitória venceu. Um jogo antes, o Vitória conquistou o acesso, foi contra o Novo Horizontino. Porque quem torce pro Vitória, nada é fácil, é sempre na emoção. O Vitória toma 1-0 do Novo Horizontino, consegue empatar, no final tem um pênalti pro Vitória, o Vitória vira o jogo 2-1, e aí consegue o acesso uma rodada antes, ou foi 2 rodadas antes, consegue o acesso para a Série A. E depois pega o Sport, ganha no Barradão também de 1-0. Gol até de Oswaldo, viu? Até um golaço de Oswaldo de fora da área. Então, para mim, esse jogo da série B, esse jogo do título da Série B contra o Sport, foi algo que vai ficar marcado para mim. Porque eu tava lá, vi o jogo, vi o título, vi o troféu, vi a festa que a gente fez, que a torcida fez. E espero um dia ter essa sensação de novo, conquistar outro título importante. Esse momento, né, como torcedor, vivendo uma Série B, né, e eu não fui em todos os jogos em 2022 na Série B do Grêmio, né, eu fui em alguns e realmente, né, é uma sensação incrível, teu time tá numa fase ruim, né, e apesar que o teu ainda foi campeão, né, o meu de 2022 não consegue ser campeão, não faz uma campanha boa, né, o Cruzeiro naquele ano disparou na liderança e foi campeão, né, depois do Cruzeiro de uns 3 anos vivendo a Série B, conseguiu subir para a Série A, e o Grêmio não consegue nem bater de frente com o Cruzeiro, mas consegue subir em segundo lugar, não consegue ser campeão. Mas eu vivenciei muitos momentos, né? Até com meu filho no estádio, naquela Série B. E é marcante, cara, é marcante. A torcida apoiando, né? Que o time não merece estar ali, né? Naquele momento ruim ali, merece estar, né, na Série A disputando aí vagas de Libertadores, vaga de Sul-Americana.
E esse ano tá bem difícil para os nossos dois times, né? Como a gente já falou na live, né? O Vitória hoje na zona de rebaixamento vive um momento bem complicado, né? E torçamos que possa sair, né? O Grêmio também, claro, agora venceu o Vitória até na última rodada, conseguiu se livrar um pouco dessa aflição de zona de rebaixamento. Queria te agradecer aqui, né, pela participação. É um privilégio, né, receber o torcedor aí da Bahia, torcedor do estado da Bahia, né? Então, aliás, torcedor do estado baiano. Não posso falar Bahia que vou perder a amizade. Cara, muito obrigado mesmo, né? Gratidão por ter aceitado esse convite, participar desse episódio aí. E hoje, o 17º episódio da série Histórias que o Futebol Conta, falando do Vitória. Thiago, muito obrigado. Tudo de bom na tua vida aí, na tua página. Que Deus te abençoe. E até uma próxima, Thiago. Te agradeço, Lucas. Obrigadão aí. Parabéns pelo seu projeto. Parabéns mesmo aí. Boa sorte também ao seu trabalho. Mandar um abraço para toda a nação rubro-negra aí. Que, por mais que seja difícil, a gente sabe que o Vitória tem uma torcida muito grande, não merece, né, voltar para uma Série B. E aí a gente vai conseguir esse milagre novamente, milagre colossal de novo. Por mais que os números mostrem que é difícil, mas quem é Vitória sabe como é. Nada é fácil. A gente tem a confiança dos atletas, eu acho que os atletas que têm que colocar isso, os atletas que têm que fazer acontecer. Não é a torcida faz a parte dela. Os jogadores têm que correr o dobro, o triplo, para que tire o Vitória da situação. Buscar as vitórias que precisa. Ainda temos 13 jogos aí para tentar lutar até o fim. Buscar os pontos para que a gente consiga escapar, né? Vamos nessa. Eu ainda acredito, por mais que seja difícil, realmente. Não joguei a toalha. Acho que o torcedor do Vitória não pode fazer isso, não pode jogar a toalha, tem que acreditar até o fim. A gente já mostrou que nossa força faz as coisas acontecerem, né? 2020, na Série C, por exemplo. Na Série C também foi a torcida, viu? Na Série C foi a torcida. Se não fosse do Vitória, se não fosse a nossa torcida, era muito difícil. Era muito difícil o Vitória sair daquele cenário lá de 2% de chance para subir para a Série B. E é isso. Tenho certeza que a gente vai buscar os pontos necessários aí e tentar conseguir essa permanência na Série A, né? É difícil, viu? Lucas, é muito difícil porque o time só tem 4 vitórias no campeonato inteiro, né? Obrigado pelo convite, eu te agradeço aí pelo convite. Boa sorte também ao Inter não, rapaz, ao Grêmio, foi mal. Ei, vai me quebrar, né? Boa sorte ao Grêmio, rapaz. Viu? Boa sorte ao Grêmio aí. Vamos nessa. Um abraço também para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Vitória para quem acredita. Então o torcedor tem que acreditar até o fim. Não pode desistir, não pode jogar toalha. E só quem é Vitória que tem que acreditar. O torcedor rival fala o que quer. Para desmotivar, para tirar você, desestabilizar você como torcedor. Ah, Thiago, já caiu Vitória. Eu fico ouvindo isso direto. Já caiu Vitória, esqueça. Não caiu. Tem muito jogo. O campeonato tem 13 jogos. O campeonato tá em andamento ainda. Mas eu acredito que vai conseguir. Eu acredito como torcedor. Agora, depende mais dos atletas, dos jogadores, para que isso possa acontecer. Viu, Lucas? Obrigadão pelo convite. Bom trabalho para você aí. Perfeito. Vou estar acompanhando aqui o próximo episódio aí. Deus te abençoe. Valeu. Você também, valeu.